Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo com a caneca Um Brinde ao Nada, a caneca do meu livro de ficção, este livro aqui, que está à disposição sua nas plataformas digitais Amazon e Google Play e também em pontos físicos para quem mora em Sorocaba, por exemplo, na Livraria Nobel e no Espaço Cultural JF Studio. Caneca com água, tá? Mas chocolate quente, suco, vale tudo nessa caneca. Olha, hoje a conversa aqui, conversa sim, porque eu estou falando aqui no meu monólogo, mas com certeza você aí que está me ouvindo, aí fica estabelecido o diálogo, porque você concorda ou discorda de mim, então fica estabelecido aí um diálogo, vamos dizer, virtual, né? E isto é muito bom. Aí você, se não se inscreveu, eu peço, por favor, se inscreva nesse canal, @escritor Araújo, recomende, comente e compartilhe, tá? Isso nos ajuda a divulgar esse conteúdo. Hoje, hoje eu quero falar sobre um assunto que atrai a atenção do mundo inteiro, sempre nos primeiros dias de outubro, que é a concessão do Prêmio Nobel em categorias que incluem a literatura e o Nobel da Paz, que são as categorias que eu mais acompanho por serem áreas de grande interesse da minha parte. A literatura, eu sou escritor, sou leitor desde a infância, então natural que eu fique muito atento a quem será o vencedor do Nobel de Literatura a cada ano. E Nobel da Paz, que tem a ver com geopolítica, história, história com H maiúsculo. E eu gosto muito também de geopolítica, de história, de acompanhar as relações entre os poderes que dividem o protagonismo no mundo e que, felizmente para alguns casos e infelizmente para outros casos, é o que a gente tem. Eles se movem, duelam entre si e tudo que eles fazem, dizem e a forma como eles agem interfere de nas nossas vidas de cidadãos comuns. Por quê? Porque os poderes praticam influencia todo o planeta e a gente torce para que eles façam coisas boas, mas nem sempre eles fazem coisas boas. Muitas vezes é o que está acontecendo e acontece desde sempre. Muitas vezes eles fazem guerras e aí produzem muita destruição, e é por isso que a palavra paz tem um valor enorme na relação humana, nas relações humanas. E o Nobel da Paz existe para premiar pessoas que, de uma forma ou de outra, deram alguma contribuição em favor da paz entre os homens, da paz entre os poderes, da paz na humanidade. No que diz respeito à literatura, você viu, a literatura saiu para um autor húngaro, que eu não conheço, e, portanto, não vou dizer aqui, não vou entrar aqui no mérito do quanto ele mereceu ou não. Certamente mereceu pelas primeiras impressões, leituras que eu fiz e que você faz também, a ideia de que o prêmio foi merecido, mas não é essa a questão. A questão é outra, é que, sendo um escritor europeu,
o prêmio foi mais do mesmo. O prêmio, em suas mais de 120 edições, em sua maioria, se concentra na concessão de premiados para autores que são ali entre Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos. Se você acompanhar, der uma olhada na relação dos premiados do Nobel de Literatura, a maior parte está nessa área eurocêntrica e Estados Unidos. Claro, existem vários na relação, na comparação com o total, são alguns premiados de outras regiões, inclusive da América Latina, nenhum do Brasil, na área de literatura, e outras também, nenhum do Brasil, nas outras áreas também. E você vai dizer, mas tem outras de outras regiões também. Mas é injusto. Literalmente um prêmio para privilegiar o Ocidente aí na área como eu disse, das regiões eurocêntrica e estadunidense. É um prêmio para privilegiar as regiões onde se situam, há vários séculos, né, se situam os impérios. É como se fosse um prêmio do império para premiar os seus representantes, vamos dizer assim. Embora a literatura, os autores nem sempre façam, na maioria das vezes, eles não façam parte dos poderes. São cidadãos que escrevem e publicam seus livros, mas eles têm são obras, são escritores que têm uma representatividade muito forte e o prêmio captura essa representatividade para exaltar as nações cujos autores são premiados pelo Nobel, esse prêmio mais prestigioso do mundo. Nesse sentido, o prêmio Nobel, obviamente, não fica imune às injunções aí da geopolítica, das preferências de acordo com a força de cada nação no complexo geopolítico do mundo. Por exemplo, na época da União Soviética, vários dissidentes soviéticos, escritores que eram dissidentes soviéticos, ganharam o Nobel. Vamos dizer, vários é um exagero, mas alguns que ganharam o Nobel eram dissidentes soviéticos. Então, isso não impedia que eles tivessem também, como escritores, fossem grandes. Como os nomes, os exemplos que eu vou citar, são grandes escritores, incontestavelmente. Mas eles eram também dissidentes soviéticos, o que, para uma época de Guerra Fria, de oposição de oposição ferrenha, né, entre Europa e Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro, era uma premiação, com certeza, para gerar uma influência e um embate geopolítico a favor do Ocidente e contra a União Soviética. Posso citar mais nomes? Vou citar dois dissidentes soviéticos. O Boris Pasternak, autor de Doutor Zhivago, e Alexander Solzhenitsyn, autor de Arquipélago Gulag, e Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. São autores muito bons. O Dr. Zhivago, inclusive, é muito conhecido por um filme com o mesmo nome.
lembro do Omar Sharif, que era o ator que fez o protagonista, e ele ganhou também porque era um crítico soviético, e o Alexander Solzhenitsyn também, o próprio livro dele, Arquipélago Gulag, é um crítico, é uma obra que critica a União Soviética. Então, com certeza, ninguém é inocente, e isso pesou na seleção desses nomes como premiados do Nobel naquela época. Outros dois ganhadores, o Mikhail Sholokov, autor a obra máxima dele é o Dom Silencioso. Também eu não conheço bem a biografia dele, mas o que se supõe é que ele também era um crítico soviético ferrenho. Ele é autor de outro livro também chamado Morreram pela Pátria. É um autor muito bom também, independentemente da relação de crítica à União Soviética, a qualidade dele como escritor também é incontestável. E existiu na década de 30 também Ivan Bunin. Ivan Bunin, na década de 30, era uma época também complexa nas relações entre Ocidente e União Soviética. Depois, também existiram outros escritores. Este é um problema, um fator geopolítico que determina a premiação, influencia a decisão da concessão do Nobel. Isso é um desprestígio ao Nobel, porque sempre foi um desprestígio ao Nobel, porque ele deveria levar em conta, isso é o que pressupõe num prêmio literário, a qualidade da obra. Então, outros autores, enquanto estes eram premiados, mesmo que merecidamente pela qualidade da obra, como eu disse, você não afasta o peso também da geopolítica em favor do Ocidente. Enquanto isso, outros autores, nesta mesma época do século XX para cá, deixaram de ser premiados. E isso acontece até hoje, mesmo tendo merecido. E às vezes também por injunções políticas. Esse aqui, por exemplo, Louis Ferdinand Céline. Eu estou com esse exemplar, mas os dois livros mais famosos dele são Viagem ao Fundo da Noite, da década de 30, e Morte a Crédito. Por Viagem ao Fundo da Noite, ele estava para ganhar o prêmio Goncourt, é o maior prêmio da França, e ele não ganhou o prêmio Goncourt, por ser considerado, na época, antissemita. E é um autor de uma qualidade digna de palmas, de aplausos, de celebração. Você lê Viagem ao Fundo da Noite, lê Morte a Crédito, e você termina falando assim, que obra, que escritor fantástico. É um escritor demolidor e fala de uma realidade de pessoas como nós e domina uma linguagem muito criativa, inspirada na linguagem das ruas, como se fosse ali um pré-beatnik. Com certeza os beatniks beberam nessa fonte literária. Outro autor também que merecia o Nobel e não teve, não encontrou, Philip Roth, maior escritor de sua geração, estadunidense, e morreu chateado porque não ganhou o Nobel, autor de grandes obras. A obra mais famosa dele é Complexo de Portnoy. Eu tenho outras obras dele aqui também, mas peguei essa para ilustrar.
tá? Esse aqui é um livro famoso dele também, O Teatro de Sabá. Muito bom. E os outros livros dele também são fantásticos. É um autor de narrativa poderosa e domínio da escrita como de qualidade literária acima de alguns laureados com o Prêmio Nobel. E não ganhou o Nobel. Morreu chateado. Era uma pessoa muito vaidosa e achava que o Comitê Nobel ia premiá-lo. Isto não aconteceu. Mas, nem por isso, Philip Roth deixa de ser um grande autor. Foi o Nobel que perdeu, que errou, aliás. Não foi o Philip Roth que perdeu. Ele é um grande autor, independentemente de qualquer prêmio. Outro autor também que não ganhou o Nobel e merecia, Jorge Luiz Borges. Esse autor também foi injustiçado pelo Nobel. Também é outro que não precisa do Nobel para ser o Borges, admirado, fantástico. Ele influenciou autores, inclusive, que depois ganharam o Nobel e eram fãs do Borges. Também diz a lenda que por injunções políticas acham que ele era um conservador como cidadão. Ele fez um elogio a um ditador argentino e dizem que esse elogio custou o Nobel dele. Outro autor que não ganhou o Nobel e merecia também, grande merecedor, Júlio Cortázar, também argentino. Ele escreveu, esse é um volume de contos dele, são 2 volumes, mas o mais famoso dele é O Jogo da Amarelinha. É um romance monumental, desses romances que estão na linha assim, equiparada ao Grande Sertão Veredas, a outros do brasileiro Guimarães Rosa. Também merecedor do Nobel e não ganhou. Outro merecedor do Nobel, O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, está aqui, ó, uma edição antiga, da década de 80. Esse livro, quando foi uma emoção incrível, quando eu terminei de ler, foi no começo de 1984, eu terminei de ler, o autor morreu. Foi assim, eu fiquei como se estivesse tristíssimo, como se tivesse perdido um parente. Olha, na época eu tinha também escrito um conto, tenho uma relação com o Cortázar, uma relação assim de amizade, vamos dizer assim, de amizade literária, se isso é possível, né? Claro, nunca o vi pessoalmente, nunca tive esse privilégio, até porque na época eu era muito garoto ainda. Mas eu escrevi um conto inspirado num fato da história da Revolução Cubana, que é o momento em que eles chegam e são recebidos pela aviação do Batista, do Fulgêncio Batista, que era o ditador cubano na época, na década de 50, na época em que iniciou a Revolução Cubana, e eram 82 homens, os guerrilheiros chefiados por Fidel Castro. Eles chegaram, foram recebidos pela aviação e arrasados, assim, só sobrou 12 homens, entre o restante ou fugiu durante o bombardeio ou morreu, né? Vários morreram também. E só sobraram 12 que se refugiaram na Serra Maestra, e aí o resto é história. E esse é um episódio muito impactante, em que uma força guerrilheira chega num lugar para libertar uma ilha, Cuba, de um ditador, de uma ditadura feroz, e de repente sofrem uma derrota assim terrível,
e superam essa derrota. Depois, continuam, fazem uma revolução e triunfam, conquistam a vitória e derrubam o ditador e inauguram um novo governo, diferente daquela ditadura, muito diferente daquela ditadura que dominava antes a ilha. E este episódio me inspirou um conto, eu escrevi um conto dele. Aí eu estou lendo um outro conto desse autor aqui, chamado Reunião, que está no livro Todos os Fogos do Fogo. Aí eu comecei a ter um transe enquanto lia o conto, porque eu identifiquei que o autor, Julio Cortázar, estava inspirado no mesmo episódio da Revolução Cubana que eu me inspirei para fazer o meu conto também. E claro, o conto do Cortázar, obviamente, muito melhor que o meu. Coitado de mim perante a criatividade do Cortázar. Mas foi um momento assim de identificação. Olha, eu estou escrevendo inspirado numa realidade que também inspirou um grande autor. Foi emocionante, uma das emoções literárias que eu recordo até hoje com muito prazer e muita surpresa também. Então, aqui é outro injustiçado pelo Nobel. Outro, também argentino, Ernesto Sábato, esta edição também é da década de 80, que eu tenho ela, sobre heróis e tumbas. É um livro denso, é um livro sombrio, é um livro, ao mesmo tempo, maravilhoso. Ernesto Sábato é um dos autores argentinos também, que você não pode deixar de ler. Você faz uma travessia lendo esses textos, uma travessia pela Argentina e, em consequência, pela atmosfera da América Latina, de um jeito que você encontra em poucos livros. O mais conhecido dele é uma novela, um romance curto chamado O Túnel, também impressionante. Também ignorado pelo Nobel. Aí você vai dizer, ora, o Nobel também premiou autores muito bons, que não geraram essa polêmica com geopolítica, com interesses ocidentais, interesses políticos e de interesses coloniais, como 100 Anos de Solidão. Eu tenho uma antiga edição, também da década de 80. Maravilhoso esse livro, como você deve ter lido também, é um livro muito conhecido, né? Maravilhoso. E o Nobel, desta vez, acertou, assim, nota 10 para o Nobel, tendo premiado esse autor. Assim como quando ele acertou ao premiar o Mário Vargas Llosa, o peruano, José Saramago, português, e outros autores desta qualidade. Mas ele tem de repente, o Nobel surpreende premiando autores de outras regiões, justamente também para tentar garantir algum prestígio. Dentre os muitos erros que ele comete e os muitos erros por conta de interesses geopolíticos, ele comete acertos, e aí deixa essa dúvida. Mas, no conjunto, o Nobel habitualmente erra, habitualmente, quando isso acontece, ele, o Nobel, o Prêmio Nobel, se apequena, se desmoraliza, perde o prestígio e deixa você frustrado, como nessa semana. Não que eu tenha me frustrado em relação ao premiado, não é isso. Como eu disse, eu não o conheço e certamente, do ponto de vista literário, ele mereceu o prêmio. Mas eu fiquei frustrado porque, primeiramente, eu esperava mais uma vez, e acho que essa espera será infinita,
nunca vai acontecer o que a gente espera. Mais uma vez, um autor brasileiro ficou de fora, foi ignorado. Havia um autor muito cotado, que era o Milton Ratum, o Milton Ratum. Eu digo porque ele ainda está aí produzindo para nossa sorte e privilégio. O autor de Dois Irmãos e Cinzas do Norte, entre outros livros ótimos, Milton Ratum. E não ganhou desta vez, assim como não ganharam na literatura brasileira outros merecedores do Nobel que foram ignorados pelo comitê que seleciona os premiados. Entre eles, posso citar aqui de memória Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector. São autores que eram muito conhecidos, Jorge Amado principalmente, muito traduzido em dezenas de línguas. O Nobel não pode argumentar que não os conhecia. O monumental Guimarães Rosa, com o genial Grande Sertão Veredas. Qual prêmio que vai ignorar um autor com uma obra como essa? E com o conjunto da obra do Guimarães Rosa, que é fantástico como romancista, como contista, ele é admirado e a obra dele é muito conceituada, de um nível estratosférico, que o coloca ao lado de grandes autores assim como Borges, como o próprio Gabriel Garcia Marques, como o próprio José Saramago, e também foi ignorado pelo Nobel. Desta forma, o Nobel, como eu disse, ele se apequena, perde prestígio e se desmoraliza. Se desmoraliza quando, por exemplo, concede, que foi o outro prêmio, que gerou muita polêmica e deixou muita gente em estado de choque, concede o Nobel da Paz a uma pessoa que não tem nenhum feito pela paz, ao contrário, ela atua, tem um histórico de atuação em favor de interesses de um império, o Império do Norte, interesses contra o seu próprio país. Na América do Sul, ela aplaude o império nas ações do império contra o seu próprio país e se coloca a serviço do império contra o seu próprio país e, em consequência, contra a América do Sul, sendo ela uma pessoa sul-americana, latino-americana. Então, foi assim de deixar a gente realmente em estado de choque, pasmo. E nesse caso, o Nobel, quando ele comete injustiças, nos casos que eu falei no campo da literatura, nesse caso o Nobel se desmoralizou completamente. Infelizmente, lamentavelmente. E o que fazer? É conduzir a vida, seguir escrevendo, seguir estudando história, acompanhando história, independentemente desta falha imperdoável do Nobel ao conceder o prêmio a esta pessoa que tem em seu currículo de atuação política, que, aliás, não tem nada digno de nota em defesa, em luta pela paz. Ao contrário. Enquanto isso, nós percebemos que outras pessoas que poderiam merecer o Nobel
foram também ignoradas, como a flotilha que foi sequestrada em águas internacionais pelo Estado sionista, foi presa, os integrantes dessa flotilha sofreram humilhações, tiveram seus barcos roubados, porque não foram entregues, e essas pessoas deportadas, retornaram aos seus países, e o que elas levavam de ajuda humanitária aos palestinos da faixa de Gaza, também não se sabe que destino foi tomado, caiu em mãos dos sequestradores sionistas e eram remédios, próteses, alimentos, e estavam nos barcos e não chegaram a quem deveriam chegar, que eram os palestinos da faixa de Gaza. Enquanto o Nobel da Paz premiou uma pessoa que não fez nada pela paz, o Nobel da Paz ignorou uma ação humanitária que se movia, esta sim, levantando a bandeira da paz, da ajuda a povos oprimidos, no caso o povo de Gaza, e foi ignorada essa flotilha, os representantes dessa flotilha, que se tivessem recebido o prêmio Nobel da Paz, isso foi pensado entre quem acompanhava as movimentações da flotilha diariamente, e aí sim seria um acerto digno de aplauso. O Nobel da Paz, concedido semana passada, é digno de lamentação. 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 Eu agradeço a você que me acompanhou até esse momento e espero que estas considerações em relação ao Nobel, você se discorda, por favor, se manifeste em comentários aqui no espaço dos comentários. Se concorda, se manifeste também. Eu agradeço. Eu sou uma pessoa muito aberta às críticas, às divergências. Se você discorda, fique à vontade para dizer que discorda, e se disser por quê também, eu agradeço, tá bom? E se inscreva no canal, @escritor Araújo, Um Brinde ao Nada, que é o meu livro, e se você puder, acesse este livro. Eu informei os locais no início desse conteúdo, ok? Muito obrigado e até a próxima edição desse conteúdo, desse programa Pense Comigo. Tchau!